1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ele chama a atenção de uma coisa, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Fala comigo, gente, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Interessante que você precisa, o interessante é isso, você precisa saber que o poder não está na cruz. O poder não está na cruz. Pode ser que não seja você, mas a gente pode, às vezes, errar colocando o poder no ritual. Por exemplo, você não vai sair, vai ficar até o final, nós iremos cear hoje. Vamos terminar a reunião de hoje ceando. E a gente vai pegar um pão normal, a gente vai pegar um cálice normal. O poder não está nesse pão que eu e você a gente vai comer representando Jesus, o corpo de Cristo. O poder não está no cálice, que é um produto normal. Às vezes a gente erra colocando o poder no ritual. Por exemplo, quando uma das atitudes, vamos dizer, estudos, uma das coisas que foi base do meu livro, Amar e Servir, a cultura do voluntariado, João capítulo 13, onde Jesus Cristo, ele lava os pés dos discípulos. O poder não está em lavar os pés. Jesus poderia ter beijado os discípulos, Jesus poderia ter dado um presente para os discípulos, Jesus poderia ter abraçado os discípulos. O poder não está no lavar dos pés, o poder está na mensagem por trás do lavar os pés. Deixa eu dar um outro exemplo. A Bíblia fala sobre a importância do batismo, mas o poder não está em se batizar. Se o poder estivesse em batizar, qualquer mergulho salvava. Não, o poder não está no batismo, o poder está na mensagem quando eu e você nos batizamos. Lá no livro de Romanos fala que a mensagem que salva é quando eu, através do batismo, eu reconheço que eu morro em Cristo Jesus e eu quero ressuscitar como Ele ressuscitou. E aí eu dei esses exemplos para dizer que o poder não está na cruz. Não está na cruz. Vocês já viram aquela expressão, né? Fulano de tal fugiu como o diabo foge da cruz. Parece que a expressão, o diabo foge da cruz, por si só, tenta mostrar que a cruz repreende o diabo. Não, gente. Jesus não repreendeu Satanás e os demônios mostrando a cruz. O poder está em Jesus. Então fala comigo, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Então quando você junta a mensagem da cruz, é o poder de Deus, porque o poder de Deus é Jesus na cruz. Então aqui, o poder de Deus, fala comigo, gente, o poder de Deus é Jesus. Na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não me envergonho do evangelho, que é fala comigo, gente, o poder de Deus. Outra expressão, o evangelho é o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O poder de Deus é Jesus. Então, a mensagem da cruz, ou seja, por trás da mensagem da cruz, tem Jesus, que é o poder de Deus. A cruz em si não tem poder. Se a cruz tivesse poder, até hoje a cruz de Jesus teria sido guardada. Hello? Se a cruz tivesse poder em si, a cruz de Jesus estaria sendo guardada, mas a cruz é símbolo de maldição, e não havia beleza nenhuma na cruz. Na verdade, havia vergonha na cruz.
Era algo que ninguém gostava. Não é algo que as pessoas olhavam e achavam beleza na cruz. A gente carrega, que acolá, né, uma cruz, mas o poder não está na cruz, a gente quer dizer, o poder está na mensagem da cruz, que significa Jesus Cristo, e a Ele a gente precisa dar glória para sempre. E qual é a mensagem que salva? Que tem poder? A mensagem de Jesus na cruz é amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem de Jesus por trás do Calvário é uma mensagem de quê? De sacrifício. Antes do Calvário, para pedir perdão a Deus, era necessário matar, simbolizando o cordeiro, o sangue de Jesus, animais. Você vai ver durante todo esse período que antecedeu o Calvário, a necessidade de sacrifício. A mensagem poderosa de Deus, que é Jesus, demonstrada no Calvário, é uma mensagem onde Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. A mensagem de sacrifício, a mensagem de amor, a mensagem da entrega. Mais uma vez, gente, a cruz não tem poder, é a mensagem por trás da cruz. Jesus Cristo tem poder. E aí, especificamente, eu quero estar trazendo para você a ilustração de 3 cruzes. No Calvário, a gente vai encontrar Jesus Cristo, e ao lado de Jesus, na sua esquerda, duas pessoas que foram condenadas juntamente com Jesus. E aí eu quero ler esse texto, eu quero estar conversando com você sobre a mensagem poderosa de Deus por trás da cruz, que é Jesus. Livro de Lucas, no capítulo 23, verso 33 a 46. Diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Então vamos lá, gente. A mensagem por trás da cruz é que tem poder. E o poder de Deus que carrega essa mensagem é Jesus. Mas eu aprendo com essa descrição ali que a gente encontra no livro de Lucas, e eu comentei 3 cruzes.
O poder que está por trás do Calvário, na primeira cruz, é a cruz da rejeição. Jesus é chamado o Salvador. Ele não é chamado o condenador. Se Jesus quisesse condenar o mundo, ele teria enviado um condenador. Jesus quis, né? Deus quis salvar o mundo, por isso enviou o Salvador. A questão que está por trás da cruz de tem poder é que Jesus não veio condenar, mas quem rejeita a mensagem de Jesus é condenado. Vou falar mais uma vez. Haviam 2 homens. Ele olha para Jesus e não reconhece quem Jesus Cristo é. Ele olha para Jesus e perde a oportunidade de ser salvo. Ele olha para Jesus e rejeita Jesus. E aí, o que essa história tem a ver comigo e com você? Como é que, e quando é, e como é que às vezes nós rejeitamos Jesus? O fato de você sentar em um banco de uma igreja para assistir um culto ou uma missa não define, não mostra que você conhece e segue Jesus. O fato de você e eu, não é? Pode ser que muitas vezes a gente goste de filmes de Jesus, gosta dos seriados que falam de Jesus, gostam até das músicas de Jesus, mas isso não garante que uma pessoa conhece Jesus. Pode ser que essa pessoa rejeite Jesus. Deixa eu colocar um aspecto, quando eu olho para essa pessoa, a cruz da rejeição, e, gente, ele quer uma salvação do jeito dele. Ele rejeita Jesus porque ele quer uma salvação do jeito dele. Olha a proposta dele. Senhor, desce da cruz. Senhor, desce da cruz. O Senhor tem poder para salvar o Senhor. Ei, gente, não foi Judas que entregou Jesus. Não foram os judeus que crucificaram Jesus. Jesus Cristo, Ele é poderoso. Ele nasceu com um objetivo. O Natal tem a sua importância. Natal sem Calvário, vinda de Jesus sem Calvário, não era o objetivo de Jesus. Jesus Cristo entregou-se, Jesus Cristo morreu, Ele entregou porque Ele é Senhor da vida. A proposta da cruz, da rejeição, é uma salvação do meu jeito. Eu quero Jesus, mas contanto que Jesus possa seguir o meu jeito. Eu quero Jesus, mas não é sobre eternidade, não. Eu quero Jesus para continuar na terra, vivendo do jeito que eu vivo. Parabéns por você ter separado essa sexta-feira. Não é para você mais um feriado. Não, você diz assim: hoje é a sexta do Calvário, eu vou buscar Deus. Ei, parabéns, glória a Deus. Gente, eu celebro a Deus. O primeiro culto na unidade prisional de Pacatuba são 100 internos que estão nesse momento escutando a palavra de Deus. Glória a Deus pelos policiais penais que fizeram isso acontecer. Gente, nós estamos tendo a oportunidade, diga comigo, oportunidade. A oportunidade de mudar a minha eternidade, a oportunidade de ter a minha vida transformada, a oportunidade de ser perdoado, a oportunidade de ser filho de Deus, a oportunidade de carregar a natureza do nosso Pai. Glória a Deus, porque você decidiu estar aqui. Ah, gente, mas rejeitamos Jesus quando queremos Jesus para resolver os meus problemas. Ele olha para Jesus, a cruz da rejeição, ele olha para Jesus e o plano é dele. Jesus desce da cruz. Desce da cruz. É assim, salva. O Senhor consegue salvar a si mesmo, mas faz o seguinte: me salva também. A pergunta que eu faço: será que ele
Será que ele, se Jesus dissesse o seguinte, não, eu vou continuar na cruz. Gente, vamos imaginar uma coisa hipotética, um negócio, uma hipótese, e me desculpe a palavra, tá certo? Me desculpe a palavra, uma hipótese ridícula. Vamos supor que Jesus disse assim, eu continuo na cruz, mas faz o seguinte, eu vou dar a chance de você descer da cruz. E Jesus, curava ele completamente, tirava toda a dor, saía todos os pregos, ele descia na cruz voando. A minha pergunta, será que ele teria uma vida transformada? Rejeitamos quando queremos a salvação do nosso jeito. Rejeitamos quando queremos Jesus para as nossas conveniências. Eu quero Jesus quando for conveniente para mim. Eu quero o Evangelho de Jesus quando for conveniente para mim. Eu quero colocar Jesus dentro da minha caixa. Eu quero colocar os princípios de Deus dentro da minha caixa. Eu quero seguir Jesus, mas do meu jeito. A cruz da rejeição é uma salvação do meu jeito. Do meu jeito. Mas havia uma outra cruz. Fala comigo, gente, a outra cruz. A outra cruz é a cruz do arrependimento. A cruz da aceitação. E por que essa cruz é importante para mim e para você? Porque a primeira coisa que eu aprendo com ele é, ele temeu a Deus. Fala comigo, gente, ele temeu a Deus. Livro de Lucas, capítulo 23, 40 a 43, ele diz assim, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Ele vê Jesus e teme a Deus, ele leva Deus a sério. A cruz da rejeição é a salvação do meu jeito, o Evangelho dentro da minha conveniência, o Evangelho do jeito que cabe para mim, é colocar Jesus, o Evangelho, Deus, a minha caixinha, mas a outra cruz é a cruz que leva Deus a sério. Deus levou a minha vida a sério. Deus olhou para mim e para você, e Ele olhou para mim e para você e disse assim, você tem valor. Eu valho diante de Deus, eu tenho um valor diante de Deus. Deus levou a sério. Jesus Cristo estava no plano de Deus. A cruz, o Calvário estava no plano de Deus. Jesus Cristo veio para morrer no Calvário. O Calvário, a mensagem por trás do Calvário, é esse Deus que levou você a sério, é Deus está levando você a sério. Ei, gente, a cruz da aceitação é temer a Deus. A cruz da aceitação e do arrependimento, quando eu olho para aquela cruz, ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu os seus pecados. Ser aceito por Deus é a gente reconhecer que a gente não merece o perdão de Deus. Arrependimento é mudança de mentalidade. Arrependimento é mudança de vida. Arrepender-se diante de Deus é sobre ter uma vida transformada, ter o nome escrito no livro da vida, ter a experiência do novo nascimento. Hoje, eu e você, nós temos a oportunidade. Fala comigo, gente, oportunidade. Quantas pessoas perderam a oportunidade? Deixa eu voltar um pouco para cá, sobre oportunidade. Me chama a atenção uma história na Bíblia onde que a gente conhece como o jovem rico, ele chega para Jesus e diz assim, gente, o assunto era céu, o assunto era eternidade, o assunto era sobre seguir Jesus. Ele chega e diz assim, Senhor, como é que eu te sigo? Senhor, como é que eu vou para o céu? Senhor, como é que eu tenho eternidade? E Jesus chega para ele assim, vem cá, como é que diz? O que está escrito? E ele começa a citar os mandamentos. Tal. E Jesus, na verdade, Jesus começa a citar os mandamentos. E ele diz o seguinte, gente, ele chega para Jesus,
e diz assim: Senhor, desde a minha mocidade eu sigo. Não era mentira, não, gente. Não era fake news. Jesus teria dito, era verdade. Ei, gente, cuidado. Cuidado. Mas cuidado por quê? Porque quando a gente vai ver a história, Jesus chega para ele e diz assim: só está faltando uma coisa para você. Uma coisa. Eu brinco, desculpe, não é? Não é sobre brincar sobre coisa séria, mas eu digo assim: meu Deus, Jesus disse para ele, só está faltando uma coisa. Eu não sei você, se Jesus desse um relatório para mim, Costa Neto, está faltando para você 894 coisas, hoje, amanhã tem mais. Não sei qual é a tua listagem. Eu acredito, se Jesus olha para mim, ele vai dar uma lista. Não, ele olhou para aquele homem e disse assim: só está faltando uma coisa para você. E gente, não são 10 coisas não, mas qual é a tua única coisa que muda tudo na tua vida? Vou repetir novamente. Qual é a tua única coisa, Thaís, que muda a tua vida? Não é mudando de assunto, não. Mas eu e a Neném está assistindo um filme muito interessante sobre a vida de Moisés. E ontem, no filme, né, lá, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. E você diz assim, às vezes eu penso que Deus, ele tem um senso de humor. Porque eu não sou Deus, gente. Deus não é homem, Deus não é a gente. Mas na minha cabeça, eu teria que dizer assim: Moisés, se ajoelha. Moisés ora. Moisés adora. Moisés... Não, ele diz assim: tira a sandália dos pés. Ei, gente, uma sandália mudou a história de Moisés. Qual é a tua... uma sandália que Deus está pedindo para tu tirar e você está dizendo assim: é besteira. Vamos lá voltar. Ele tinha uma coisa. E Jesus olha para ele e diz assim: ei, vende tudo que tu tem. E aí, gente, olha aqui. Você vai para o céu e você vai me seguir. Porque havia um Deus no coração dele. Havia um Deus no coração dele. Eu tenho certeza que se ele dissesse assim: Senhor, o Senhor me dá a oportunidade, me dá 30 dias, eu tenho muita coisa, eu vou vender minhas coisas todinhas, e aí vou distribuir com muito inteligência, e aí depois de 30 dias, diz onde o Senhor está, e eu me encontro com você. Eu tenho absoluta certeza que Jesus ia olhar para ele e dizer o seguinte: precisa não, era só um teste. Gente, ele perdeu a oportunidade da vida eterna. Esse aqui olha para Jesus e teme a Deus em Jesus. Ele olha para Jesus e pede perdão de pecado. Ele olha para Jesus e faz uma simples oração. Fala comigo, gente, o quê? O quê, gente? Simples oração. Lembra-te de mim. Cantar cânticos para Deus tem a sua importância, mas tem hora na nossa vida que Deus não vai pedir para você cantar. Ele vai pedir uma simples oração. Gente, estar na igreja é importante, tem a sua importância. Jesus estava no templo enquanto ele estava aqui na terra. Mas tem momentos que não dá para vir para a igreja. Tem momentos que não dá para orar, tem momentos que não dá para ofertar, tem momentos que não dá para orar, mas tem momentos que a gente pode falar com o coração. Essa cruz da aceitação e arrependimento é essa oração do coração.
Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. E quando eu olho para essa cruz, a cruz da aceitação e do arrependimento, é sobre o que, gente? É sobre salvação em Jesus. Ele olhou para Jesus e percebeu que Jesus Cristo, em Jesus havia salvação. Ele se agarrou com Jesus. A mensagem poderosa por trás da cruz, a mensagem que salva, a mensagem, o poder de Deus, Jesus Cristo é essa cruz da aceitação e do arrependimento, e a cruz do centro, Jesus Cristo para mim, representa o que, gente? O poder de Deus, a salvação de Deus, a salvação de Deus. Primeiro, quando eu olho a cruz da salvação, eu percebo essa mensagem poderosa, a autoridade de Jesus. Fala comigo, gente, a autoridade de Jesus. A autoridade, reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer o poder de Jesus, reconhecer que nele há vida. Ele olha para Jesus, gente, e diz assim, ele olha para Jesus e diz assim, lembra-te de mim, quando estiveres no paraíso. Jesus, ele abre a boca e declara, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não sei se essa frase é de nordestino. Quem fala assim não é gago. É gente que tem autoridade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele creu. Meu irmão, eu vou chegar no céu e eu quero conhecer essa pessoa, porque eu vou perguntar para ele como é que foi a experiência. Já pensou? Ele na cruz ali, quando estou no céu, valeu a pena. Jesus Cristo tem poder. Jesus diz para mim e para você hoje, se você crê, você tem a vida eterna. Se você crê, eu vou escrever o teu nome no livro da vida. Se você crê, ainda que você morra, eu vou ressuscitar você. Ele diz assim, eu vou preparar o lugar e eu voltarei, porque a cruz da salvação é sobre Jesus Cristo, que tem poder, meu irmão. Jesus Cristo que é Senhor, Jesus Cristo que venceu a morte, o Jesus que venceu a morte. A cruz da salvação para mim me traz uma lição maravilhosa, porque a cruz da salvação é a salvação pela graça. Fala comigo, gente, pela graça. Jesus não chega para ele e olha para ele e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus diz assim, eu poderia até fazer isso, mas vem cá, não dá tempo você ir para a igreja, não dá tempo você fazer boas obras. Olha, eu poderia até salvar, mas vem cá, você tem que fazer alguma coisa, porque é muito fácil. Tu acha que é fácil assim? Só me pedir e vai para o céu? Só me pedir é perdoado? Tu acha que é fácil desse jeito? Tu teve a vida que teve, você está sendo condenado como um assassino. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você é igual a mim. Para mim não tem ladrão bom. Eu tenho uma palavra para você nas unidades prisionais. Com todo amor. Nós não somos ingênuos. Nós não estamos pregando o evangelho de Jesus porque não. Eu já fui várias vezes nas unidades prisionais. E algumas vezes me deparei com pessoas assim, pastor, eu estou aqui, você não tem nada a ver. A justiça pode errar. Mas deixa eu falar uma coisa, meu irmão. O fato de você estar aí, a mesma coisa de eu e você, de nós estarmos aqui,
Nós somos pecadores diante de Deus, mas existe um Deus que perdoa os nossos pecados, e se mudou a minha vida, vai mudar a tua vida também, pelo simples fato de que na cruz, um ato de Jesus foi suficiente para perdoar os meus pecados. Fala comigo, gente, um ato de Jesus. O apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos. Fala comigo, gente, pela graça. Vamos lá, gente, pela graça. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele continua: pois somos feituras de Cristo Jesus, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Há uma palavra para todas as unidades, para você, na unidade de Pacatuba, policiais penais, há uma palavra de Deus para nós aqui, você presenciar uma palavra de Deus para você que está conosco na CC Videira Online, há uma palavra: a salvação pela graça, a salvação pela graça, a loucura, me permita dizer, a loucura da graça. A graça ninguém entende, a graça, se você um dia entender sobre graça, você não entendeu sobre a graça. No dia que a gente entendeu o amor de Deus, a gente não entendeu o amor de Deus, porque entender a graça e entender o amor de Deus é entender o próprio Deus, e entender Deus ninguém entende. O amor de Deus não tem razão, o amor de Deus, a graça de Deus não tem lógica, o amor de Deus não tem lógica. Amar a mim, Deus amar você, Deus amar a gente que é pecador, não tem lógica. Mas a salvação é essa, não tem lógica, porque Deus amou, e Ele amou pela graça. A obra de Jesus foi suficiente. A obra de Jesus foi suficiente. A religião tenta, a regra tenta, às vezes os homens tentam impor para a gente regra. A gente, ele olha, está escrito para mim e para você, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus olha para ele e assim: está salvo. Por quê? Porque você olhou para mim e encontrou em mim salvação. Olha para Jesus e é salvação. Não existe pecado maior do que o amor de Deus, e não existe pecado tão sujo que o sangue de Jesus não possa lavar e perdoar. Você pode celebrar o nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo que o nosso calendário, fala comigo, gente, calendário. Quando a gente estuda história, a gente se depara com determinados episódios na história que a gente vai encontrar duas palavras: 300 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 1800 antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, e depois de Cristo, ano 300 depois de Cristo, ano 1200 depois de Cristo, ano 1800 depois de Cristo, 2024 é depois de Cristo. Não é sobre antes de Cristo e depois de Cristo. Tem a sua verdade, mas o que mudou a história foi antes do Calvário e depois do Calvário. A mensagem da cruz mudou a minha história e mudou a sua história. Por causa da morte de Jesus, eu e você, nós somos filhos de Deus, eu e você, nós somos perdoados. Toda a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Nós somos herdeiros por causa de Jesus ter morrido naquela cruz. Eu e você nos tornamos filhos de Deus por causa da graça de Jesus Cristo. Hoje eu vim dizer para você, nessa cruz há salvação, nessa cruz há perdão.